Minha esposa me traiu com meu primo, e minha filha me odeia profundamente porque ela é filha dele. Agora, elas percebem o quanto eu era importante em suas vidas quando deixei de ser marido e pai. Tenho lido esses subreddits há algum tempo e pensei que apenas ler as histórias das pessoas poderia me ajudar, ou que encontraria alguém em uma situação semelhante e poderia ver o que fizeram. Mas acho que minha situação é única. Então, aqui vai. Primeiro, deixe-me ser claro, não me importo se você acha que isso é falso. Não me importo. Se quiser me criticar depois de eu desabafar, já aconteceu. Achei que estava bem, achei que tinha superado, mas depois do fim de semana passado, tudo voltou. E aquela raiva que eu tinha naquela época voltou com força. Mesmo estando em casa com minha noiva, aquela raiva pela minha ex simplesmente não desaparece. Passei anos em terapia de controle de raiva por causa do que ela fez e da situação que foi criada. E achei que estava bem. Acabei de completar 39 anos. Eu tinha 18 quando conheci minha ex, Marisol. Naquela época, eu era membro de gangue, dos Latin Kings. Fui membro desde os 13 anos e sempre estava em apuros. Marisol era uma garota da igreja. Minha avó me arrastava para a missa de domingo, e quando a vi, foi amor à primeira vista. Pedi ao meu primo, que era amigo dela, que nos apresenta-se, mas ele se recusou. Não queria que eu me envolvesse com ela, não queria que eu a estragasse. Alguma vez você já conheceu alguém por quem quis se tornar melhor para estar junto? Alguém que te faz querer ser a pessoa certa? Foi o que senti com ela. Quando descobri que ela ia à igreja quase todos os dias, eu ficava perto dos degraus, falando com ela. Sempre a acompanhava de ida e volta à igreja. Ela me fez sentir que eu não era um inútil. Uma coisa levou a outra, e começamos a namorar. E me senti ótimo. Durante 1 ano e meio, me afastei da vida de gangue, tirei meu diploma de equivalência, GED, comecei a frequentar a igreja regularmente e comecei a pensar no futuro. Então, involuntariamente, fui puxado de volta. Estava em uma loja e encontrei alguém com quem eu costumava ter problemas. Eles começaram a falar, e eu tentei ignorar, eu juro. Deixei que falassem e saí, mas depois fui esfaqueado pelas costas e perdi a cabeça. Eu reagi. Fui preso, e de repente parecia que tudo que eu tinha feito para melhorar minha vida tinha desaparecido. Marisol estava com raiva de mim. Minha avó continuava mencionando meus erros do passado, e meu primo dizia que sabia que eu não mudaria. Meu advogado público viu que eu estava tentando melhorar, e pela graça de Deus, me tirou da cadeia depois de 1 mês. Apesar de estar brava comigo, Marisol me visitava quase todos os dias. 1 mês depois de sair, descobri que seria pai e não queria que meu filho tivesse um pai morto ou na cadeia. Nos casamos, eu entrei em uma escola técnica para me tornar mecânico e me esforcei pela minha futura família. Quando Luna nasceu, foi quase o pior dia da minha vida. Marisol não parava de sangrar. Entrou em choque e precisaram fazer uma estomia dupla. Ela ficou meses no hospital, e Luna se tornou meu mundo. Queria que sua vida fosse melhor do que a nossa. Prometi a Marisol que nossa filha teria uma vida muito melhor que a nossa, e durante anos cumpri essa promessa. Economizei o suficiente para nos mudarmos para os subúrbios, compramos nossa casa, me tornei líder das escoteiras, acredite se quiser, e fiz tudo para que nosso casamento fosse o modelo perfeito que vemos na TV. Por anos, Luna foi meu orgulho e alegria, mas na adolescência ela começou a me rejeitar. Mesmo assim, continuei tentando. Para seus 15 anos, quis fazer algo especial, planejei tudo, mas ela continuava sendo rude e distante. Decidi fazer um slideshow com nossas fotos, mas percebi que não tinha nenhuma recente. Fui procurar em seu tablet, consertei-o, e lá estavam fotos antigas nossas felizes. Mas também havia mensagens. E foi aí que descobri a verdade. Minha filha não me via como pai. Descobri que ela sabia que meu primo era seu pai biológico. Ela o chamava de papai nas mensagens, e ele a encorajava a me rejeitar. Minha esposa sabia disso há anos e nunca me contou. Fui traído por ela, pelo meu primo, e ainda assim fui eu que criei Luna, amei e cuidei dela. Depois disso, busquei ajuda jurídica. Contratei meu antigo advogado, expliquei tudo, e tomamos medidas para expor a verdade antes da festa de 15 anos. Passei 12 horas trabalhando com ele para organizar tudo e seguir adiante com minhas ações. E agora estou aqui, desabafando, tentando entender como cheguei a esse ponto. Coloquei meu negócio à venda em segredo. Liguei para a escola privada e disse que não pagaria no próximo ano. Fechei as contas universitárias e as economias que tinha para a Luna e me preparei para colocar minha casa à venda online. Ninguém suspeitava de nada. Segui suas instruções perfeitamente.
Só houve uma coisa em que me desviei, no dia da festa de 15 anos. O dia transcorreu sem problemas. Toda a família estava lá. Luna sorria, se divertia. Marisol continuava me perguntando se eu estava bem, e menti para ela. Foi difícil mentir para ela. Desde o momento em que a conheci, nunca menti para ela durante aquelas 2 semanas. Cada vez que a beijava, a abraçava ou fazia amor com ela, era difícil não gritar com ela. Era difícil não odiá-la. Ela sabia que estava criando o filho de outro homem. Ela se deitou com meu primo, um homem que eu via como meu irmão. O padrinho da minha filha. O padrinho de casamento, quando me casei. Meu confidente. Então, suprimir a raiva foi difícil, para dizer o mínimo. Quando chegou o momento da dança pai e filha, chamei-a para o centro do palco. Ela parecia irritada, mas caminhou até mim. Coloquei a música e ela sorriu, e isso me destruiu. Ver ela sorrindo para mim durante anos. Eu queria ver esse sorriso de novo e agora não queria. Enquanto dançávamos, estava com a apresentação de slides em andamento, fotos nossas dois, e ao final da música, capturas de tela de suas mensagens de texto com sua mãe e seu verdadeiro pai. Nem preciso dizer que isso não foi muito bem. Marisol parecia ter visto um fantasma. Luna continuava olhando para a tela grande e meu primo só me olhava com medo. Marisol correu até mim e me disse que podia explicar, mas eu disse que havia pedido divórcio e que poderia explicar no tribunal. Ela me agarrou pelo braço, me implorando, e eu me afastei. Disse a Luna que me esforcei para dar o mundo a ela, mas agora ela não merecia. Comecei a sair, mas não antes de dizer ao meu primo que, sempre que o visse, o nocauteava. Então o nocautei. As consequências foram duras. Marisol e Luna estavam no apartamento da minha avó. A família delas estava surpresa e desgostosa com ela. Não queriam ter nada a ver com ela. O pai dela até pediu desculpas para mim. Não sei porquê, nunca o vi como um pai perfeito, mas só alguns dias antes eu era o ex-marido filho da __. Minha avó teve a audácia de me contar a história de Abraão e como, quando ele voltou da batalha 3 anos depois, sua esposa tinha um filho de 1 ano e ele o criou como próprio. Como deveria ser, como Abraão. Então, eu disse a ela para sair de minha casa. Marisol veio uns dias depois, chorando assim que me viu, dizendo que foi um acidente, que quando me prenderam, ela estava tão brava comigo e meu primo estava lá para consolá-la. Uma coisa levou a outra e eles fizeram sexo. Aconteceu apenas uma vez, e desde então ela foi fiel. Estava disposta a fazer um teste de polígrafo para provar isso. Perguntei-lhe quanto tempo sabia que Luna não era minha filha e ela começou a chorar mais. Aquele olhar que ela me deu apenas me disse que ela sabia desde o primeiro dia, e eu pedi para ela ir embora. Queria ir à terapia, dizendo que estava reagindo exageradamente, que poderíamos fazer isso funcionar, que foi no passado e eu precisava superar, que eu sou o pai de Luna apesar do que aconteceu, e permiti que meu temperamento tomasse conta de mim. Tive que repetir mais de 1 dúzia de vezes enquanto pegava suas coisas e a jogava pela porta. Chamei-a de mentirosa e disse que não queria ver a cara dela nunca mais e que a vida que construí já não lhe pertencia antes de empurrá-la para fora da porta. Passaram-se algumas semanas e ela continuava ligando para o meu telefone. Nem uma única vez Luna tentou se comunicar comigo. Marisol ficou surpresa ao saber que vendi meu negócio. Ainda mais quando descobriu que tinha um dia de portas abertas. Ela entrou gritando, dizendo aos visitantes para saírem da nossa casa e me implorando para procurar ajuda, que eu estava destruindo nosso casamento e que não tinha direito de vender nossa casa, a casa onde criamos nossa filha. Eu disse a ela que aquela casa estava cheia de mentiras, uma casa onde criava o filho de outro homem, e quando a vendesse, daria metade para ela, e pedi para ela ir embora antes de chamar a polícia. Foi uma farsa. Tudo o que ela tinha que fazer era se fazer de vítima e me teriam preso, mas ela não fez. Ela cedeu. Logo depois, meu primo veio conversar comigo e eu nocautei. O arrastei para fora e fechei a porta. Recusei a mediação. Marisol queria se reconciliar, mas eu não queria. Pedi o divórcio e meu advogado solicitou um divórcio rápido. Em 3 meses, estávamos no tribunal do condado de Nassau. Mal falei com alguém durante esse tempo. Li histórias de terror sobre o sistema judicial, especialmente durante os procedimentos de divórcio, mas não tive isso. Tive uma juíza que foi muito justa. Meu advogado cuidou de tudo. Primeiro, o advogado de Marisol tentou falar sobre o meu passado, quando estava em uma ilha, como se o meu passado fosse uma razão para ser um marido e pai terrível. Mas meu advogado rapidamente rejeitou isso e a juíza repreendeu o advogado de Marisol por tentar envergonhar alguém que mudou sua vida.
Meu advogado apresentou todas as provas e ofereceu um pagamento único de pensão alimentícia com a venda pendente da casa e do negócio. No começo, Marisol continuava me pedindo para reconsiderar, mas ignorei. Quando ela finalmente percebeu que eu não cederia, aceitou. No entanto, a verdadeira surpresa veio quando se tratou da pensão alimentícia. Meu advogado apresentou todas as mensagens de texto da conversa entre Luna e Marisol, mostrando que não apenas Luna sabia que eu não era seu pai, mas que não via a hora de estar com seu verdadeiro pai, dizendo que já não precisava viver uma mentira. Marisol estava completamente surpresa com isso. Então, meu advogado apresentou uma petição para remover meu nome da certidão de nascimento de Luna, retirar meu sobrenome, bem como não ser responsável por nenhuma pensão alimentícia, já que todas as partes concordaram que meu primo era o pai dela. Marisol ficou surpresa com isso, gritou comigo, suplicou para que eu não fizesse isso com a Luna, que eu era o pai dela porque a criei. Por mais patético que isso pareça neste momento, se Luna não tivesse agido daquela maneira comigo, se não tivesse dito aquelas coisas, eu teria aceitado. Houve momentos em que eu quis me aproximar e tentar fazer dar certo, mas depois eu vi as mensagens de texto contínuas de Luna para seus amigos, seus verdadeiros pais, e eu me concentrava na minha decisão. Até hoje, não sei o que dói mais: ser enganado por uma mulher que eu pensava que fosse o amor da minha vida, ou ter uma filha que eu tentei melhorar sua vida, dar o mundo, e depois ser descartada como lixo. A juíza ficou em silêncio por muito tempo, lendo página por página das mensagens de texto. No final, ela concordou que eu não era financeiramente responsável por Luna, e meu nome poderia ser removido. Meu advogado também entrou com uma moção para que os tribunais fossem atrás do meu primo para pagar a pensão alimentícia e uma moção para processar meu primo em um tribunal civil por todo o dinheiro que gastei criando Luna, escolas particulares, aulas de dança, escoteiros, aulas de equitação, tudo que eu gastei com aquela menina. Depois que meu advogado explicou para a juíza que meu primo cometeu fraude ao me permitir conscientemente criar sua filha sem oferecer nenhum apoio financeiro ou assistência, foi um ato de desespero, e a juíza concordou. Eu não me dei ao trabalho de olhar para Marisol quando a juíza tomou sua decisão. Eu não me dei ao trabalho de ouvi-la enquanto saía do tribunal, não me importei quando a ouvi chorando, dizendo que só me enganou uma vez e foi fiel desde então. Eu simplesmente não me importava mais. Algumas semanas depois, minha ex me ligou surpresa por eu ter parado os pagamentos das escolas privadas de Luna e todas as suas atividades, e eu disse para ela ligar para o pai biológico dela antes de desligar. Até a Luna me ligou pela primeira vez desde toda essa confusão e me ligou chorando, dizendo que tinha que ir para uma escola pública, que estavam se mudando para o antigo bairro e que estava com medo, e como queria que fossemos uma família de novo, eu disse para ela ir com o verdadeiro pai dela, o homem que ela realmente queria, e pedir a ele. Eu gritei com ela, disse que não só sabia disso há anos, como li todas as mensagens de texto dela, idas e vindas, e pelas próprias palavras dela, ela estava agradecida por um criminoso como eu não ser o pai dela, embora eu não tivesse sido criminoso desde o dia em que descobri que seria pai. Desliguei. Depois disso, pensei em terminar tudo incontáveis vezes. Pensei em acabar com meu primo, mas fiz ele pagar. Ele teve que me pagar $500.000, um $500.000 que era todo meu, e nenhum centavo pertencia à minha ex, porque ela aceitou o pagamento. Não me importei que o dinheiro viesse da igreja, estava ferido. Deixei Nova York pouco depois, fui para Idaho, o mais longe possível de Nova York. Simplesmente escolhi um estado e uma cidade ao acaso e fui. Abri uma nova loja, consegui uma casa, mas durante 2 anos tive problemas de confiança. Durante 2 anos vi um terapeuta, fiz terapia de raiva, fui a grupos de raiva. Foi difícil até que me encontrei voltando para a igreja e, ironicamente, lá foi onde conheci minha noiva, Joslyn. Ela é maravilhosa. Tinha acabado de fazer 30 anos na época e simplesmente nos conectamos. Eu contei tudo o que havia acontecido, expliquei que teria problemas de confiança, e ela entendeu. 1 ano depois, ela me disse que ia ser mãe e insistiu para que eu fizesse um teste de DNA, só para ter a paz de espírito. Eu esqueci o que era ser feliz novamente, e quando meu filho nasceu, eu estava eufórico. Liguei para minha avó pela primeira vez em anos, ela chorou, e quando contei sobre meu filho, ela insistiu para que eu fosse a Nova York para que pudesse conhecer o neto. Ela me fez sentir culpado, dizendo que tinha 90 anos e gostaria de me ver mais uma vez, e eu aceitei. Voamos para Nova York, alugamos um carro e fomos para Bushwick. A única coisa que não gosto no bairro é que basta você ver uma pessoa do seu passado, e todo o maldito bairro sabe que você voltou. Minha avó viu meu filho, conheceu minha noiva, fez um comentário depreciativo em espanhol dizendo que ela era branca, e eu apenas assenti com a cabeça. Planejei passar a semana fazendo turismo. Era a primeira vez de Joslyn na grande cidade e queria torná-la especial.
Maldição, nada sai como planejado. Primeiro minha ex gritou meu nome de baixo. Eu olhei pela janela e fiquei surpreso com quanto ela estava gorda. Minha avó me disse em espanhol para falar com ela, e Joslin concordou. Desci as escadas, ficamos em silêncio por um minuto, e aquela raiva voltou como uma inundação. Marisol me disse que eu estava bem e que ela parecia uma __. Ela me disse que sentia minha falta, que não tinha ficado com outro homem desde o divórcio, e eu a ignorei. Ela até teve a ousadia de me chamar de vagabundo, e eu dei um olhar. Aparentemente, Luna arrumou um bom garoto e ficou grávida aos 18. O pai do bebê dela entrou para os Marines para sustentá-los, e o pai dela não queria saber de nada, só paga a pensão alimentícia e se recusa a reconhecê-la. Ela não é mais pastora e trabalha no Banco Popular, a 2 quadras. Depois, ela me disse que Luna nomeou o bebê em minha homenagem, e eu não aguentei olhá-la. Marisol queria que eu esperasse porque Luna estava a caminho, e eu simplesmente me afastei. Fui para a casa da minha avó e não precisei dizer nada a Joslin, ela simplesmente sabia. E fomos no elevador. Eu contei o que aconteceu, e ela sorriu e me disse que tudo ficaria bem. O olhar no rosto de Marisol quando saímos do prédio, ela olhava para minha noiva como se fosse a outra mulher, e Joslin, sem perder o ritmo, apresentou meu filho. Bem, ela disse, eu gostaria que você conhecesse o filho biológico dela. Isso foi um golpe baixo, mas ela sabia da minha dor. Marisol continuou tentando me impedir enquanto eu ia embora. Dizia que Luna estava arrependida do que fez, e Joslin queria que eu fizesse as pazes, mas eu estava tão bravo. Eu entrei no carro, ignorei os apelos de Marisol, e Joslin me disse para estender um ramo de oliveira, então eu dei meu número para que Luna pudesse me ligar, e fui. No semáforo, vi meu primo no posto de cuchifrito, e não sei o que aconteceu. Saí do carro, corri até ele e dei uma surra nele. Joslin estava gritando, me dizendo para parar. Quando nos olhamos, pude ver o medo nos olhos dela. Eu cuspi nele e fui embora. Agora estou de volta em casa, trabalhando, sendo um bom pai e um bom parceiro para uma mulher maravilhosa. Mas desde que voltei, quando estou sozinho com meus pensamentos, a raiva volta. Luna me enviou uma mensagem com uma foto dela sorrindo com o filho e dizendo que lamentava o que fez. No entanto, não sei se ela lamenta ter me perdido ou se lamenta porque o homem que ela queria como pai não era o homem que ela pensava. Estou tão confuso e com medo de me aproximar dela. Quero superar isso, quero seguir em frente. Minha família era tudo para mim, minha filha era meu mundo. Mesmo depois de todos esses anos, ainda dói, ainda me irrita, mas sei que preciso seguir em frente, embora seja difícil. Quero me aproximar da Luna, mas estou tão assustado. Tenho pessoas que me dizem para deixá-la voltar para minha vida, mas tudo que consigo pensar são aquelas mensagens de texto e as mentiras, as constantes mentiras. Preciso de ajuda, e meus métodos habituais não estão funcionando. Obrigado por ler isso, eu precisava desabafar. Como mencionei, não me importa se você acha que isso é falso, realmente não me importa, mas sua ajuda é bem-vinda. Atualização 1. Estou esperando que os moderadores aprovem isso. Já se passou um tempo e ontem foi o Dia dos Pais. Luna tentou me ligar várias vezes e eu olhei o telefone. Queria atender, mas não o fiz. O que continuava passando pela minha mente eram aquelas mensagens, o que ela disse para sua mãe, para seu verdadeiro pai, para seus amigos, então ignorei. Eventualmente, ouvi sua mensagem de voz e ela soava tão alegre. Ela se desculpou brevemente pelas suas ações, mas para mim não parecia sincera, apenas passiva. Talvez eu esteja exagerando, mas ela mencionou seu filho, seu noivo e pediu para que eu a ligasse. Isso me deixou com raiva. Minha avó e minha noiva me dizem para dar uma chance, mas quando perguntei para minha avó se Luna ou Marisol alguma vez perguntaram de mim durante os 4 anos em que estive fora, ela disse que Marisol sim, constantemente, mas não Luna. Então, na minha mente distorcida, penso que Luna quer que eu esteja em sua vida para que seu filho seja cuidado, ou talvez ela queira se aproveitar de mim, o que me deixou muito bravo. Até Marisol tentou me ligar constantemente, e agora estou pensando em trocar meu número. Passei a maior parte do Dia dos Pais na academia, batendo no saco de boxe, e tenho uma consulta hoje com um grupo de controle de raiva. Talvez eles possam me dar uma opinião externa. Se isso for publicado pelos moderadores, eu adoraria ouvir sua opinião também. Enquanto isso, estou tentando resolver isso por conta própria. Atualização 2. Gostaria de agradecer ao usuário pela sugestão de enviar um e-mail como primeiro passo. Enviei um pequeno e-mail para a Luna que dizia simplesmente o que você quer. Não esperava uma resposta com vários parágrafos. Ela começou o e-mail se desculpando profusamente pelo que fez. Ela disse que, quando descobriu que eu não era seu pai,
Ficou brava, confrontou a mãe e ela chorou, pedindo para ela prometer que não me contaria. Desde então, ela se sentiu perdida e começou a conversar cada vez mais com meu primo, seu verdadeiro pai. Ele lhe contou sobre meu passado violento, as coisas que eu costumava fazer, coisas que eu mantinha em segredo dela, e isso enfureceu. Quanto mais tempo passava com ele, mais ela se afastava de mim. Ela disse que às vezes se sentia mal, mas meu primo reforçava seus sentimentos em relação a mim. No dia da festa de 15 anos, ela disse que, enquanto dançávamos, percebeu quão estúpida estava sendo e o quanto me amava. Depois, as mensagens dela apareceram na tela. Nos dias seguintes, a família da minha esposa disse para me dar espaço, para não me ligar, e ela ouviu. Ela disse que estava vendo sua família se desmoronar por causa dela e não podia fazer nada para consertar isso. Ela me disse que entendia por que fiz o que fiz. Ela queria se aproximar, e seu avô sempre dizia a ela que eu a amava, que a criei, e que, apesar do que vi nas mensagens, eu faria a coisa certa. E ela acreditou nele. Durante o divórcio, a mãe dela entrou em um lugar escuro, não falava com ela, mal comia, apenas existia. Quando ela soube que meu nome foi removido da certidão de nascimento dela, ela teve um ataque de pânico. A mãe dela disse que teriam que se mudar de volta para Brooklyn, e quando ela perguntou sobre a vida na escola, a mãe lhe disse: "Essa é a vida que seu pai te deu e ele não é mais seu pai." Então, ela me ligou, implorando, e eu a amaldiçoei e desliguei. Ela chorou por dias, tentou se aproximar de meu primo, que praticamente a ignorou. Ela foi até a igreja e ele disse para ela ir embora, chamou-a de erro. Sua mãe se recusou a falar com ela e ela basicamente se trancou em um quarto, saindo apenas para usar o banheiro ou tomar banho. Ela implorou para seu avô levá-la para me ver, e quando chegaram em Long Island, descobriram que eu tinha me mudado. O avô dela disse que falaria com minha avó para descobrir para onde eu fui. Durante os 2 anos seguintes, ela disse que foi um inferno. Todo o bairro sabia o que aconteceu com ela e com sua mãe. Seu pai a evitava a todo custo e tentou não pagar a pensão alimentícia. Seu avô teve que ameaçá-lo para que começasse a pagar. Enquanto isso, sua mãe não falava com ela, apenas se trancava no quarto. Nas poucas vezes que conversaram, sua mãe a chamou de ingrata e disse que era a razão pela qual perdeu o amor de sua vida. O avô dela teve que colocar a mãe dela no lugar, dizendo que a infidelidade dela foi a razão pela qual ela perdeu o amor de sua vida, e ela se trancou novamente no quarto. Então, Luna quase não ficava em casa, e foi assim que conheceu o pai de seu filho. Ele trabalhava na mercearia da esquina, eles tinham a mesma idade. Depois de alguns meses conversando, uma coisa levou a outra e ela ficou grávida. Seu avô ficou furioso, mas quando seu noivo insistiu que se casaria com ela, isso acalmou as coisas. Luna disse que sua gravidez foi uma bênção disfarçada. Sua mãe começou a falar com ela novamente e até começou a sair do quarto para estar ao seu lado em cada consulta. Sendo uma estudante do último ano do ensino médio, enquanto estava grávida, foi um clichê, mas ela fez funcionar. Um mês antes de o bebê nascer, ela se formou e seu noivo se alistou nos fuzileiros navais. Ele queria fugir antes de ir, mas ela queria um casamento. Seu noivo não teve problemas em dar o nome dele ao filho, como eu. Aparentemente, o pai dela estava ausente e o fato de ele ser um júnior era um lembrete de que compartilhava o nome de um homem que não queria. Quando soube que ele estava na cidade, recebeu uma multa por excesso de velocidade tentando chegar ao apartamento da minha avó. Ele queria me ver, queria se desculpar, queria que eu conhecesse seu filho, só queria me ver. No entanto, ele chegou tarde e chorou quando sua mãe me deu meu número. Queria me ligar imediatamente, mas todo o bairro estava falando sobre como eu bati no pai dele, então ele esperou pela mãe. Fiquei triste ao ver que ele ainda estava lá e tem um filho chamado Luna. Ele ficou feliz em saber que tinha um irmãozinho, mas a mãe dele ficou um pouco mais deprimida. Senti pena da Marisol depois de ler o e-mail. Já liguei para Marisol e perguntei se isso era verdade, que ela se recusou a falar com Luna durante anos e a culpou pelo nosso divórcio. Ela confirmou e, no começo, eu gritei, mas recuperei a compostura quando a ouvi chorar. Disse a ela para seguir em frente, encontrar outra pessoa, mas ela disse que não me disse que eu era seu marido e sempre seria. Isso partiu um pouco meu coração. Então, pedi à minha avó que fosse ver meu primo para que eu pudesse falar com ele. No momento em que ouviu minha voz, ele começou a chorar e implorou para que eu o perdoasse. Só perguntei por que ele não foi um pai para Luna, porque a envenenou contra mim, e ele disse que era inveja, estava apaixonado por Marisol e eu a tirei dele. Quando fui preso, ele a consolou, manipulou-a, e mal durou um segundo com ela quando percebeu o que estava fazendo e a empurrou. Mas ele já havia terminado quando descobriu que ela estava grávida.
Ele sabia que o bebê era dele, ambos sabiam, era para ser um segredo. Marisol interpretou sua esterectomia como castigo de Deus pela infidelidade e engano. Quando Luna fez 13 anos, ele estava bêbado vendo minha vida e a inveja era o único pecado que não conseguia se livrar. Então, ele quis arruiná-la e conseguiu. Disse a ele que, quando nos encontrássemos de novo, no inferno, seria seu torturador eterno e desliguei. Joslyn esteve lá para mim, me disse que tudo ficaria bem. Luna e eu comentamos por e-mail, falei com ela, passamos mais de 1 hora chorando enquanto conversávamos. Até falei com o namorado dela, que me pediu permissão para se casar com ela. Achei engraçado, mas honorável. Meu casamento é no próximo mês, e Joslyn quer que eu convide Luna para a cerimônia. Luna quer que eu a entregue em seu casamento em novembro. Meu futuro sogro se sentou comigo e disse que não conseguia entender minha situação, mas respeitava o caminho que tomei, porque esse caminho salvou sua menina, deu-lhe um neto lindo e um futuro genro pelo qual mataria. Isso me fez rir, mas ele me disse que preciso deixar ir a raiva e começar a perdoar, mas nunca esquecer. Ele está certo. Então, demos a Luna um convite para o meu casamento, até nos oferecemos para pagar o bilhete de avião. O noivo dela, ou melhor, o prometido, disse que pagará, trabalhando na minha oficina. Quando eles chegarem, me dou bem com ele. Quanto a entregá-la, ainda não sei, vamos ver como vai o casamento primeiro. Obrigado novamente pelo conselho e pelas poucas mensagens diretas. Ninguém foi grosseiro ou desrespeitoso, me ajudaram muito. Vou atualizar caso aconteça algo, mas por enquanto, preciso preparar as coisas para o meu casamento no próximo mês. Atualização 3. Muito aconteceu em tão pouco tempo. Mais uma vez, quero agradecer pelo grande apoio que recebi pelas mensagens diretas. Claro que também recebi mensagens de ódio, mas a essas pessoas só posso dizer que o que vocês fariam e o que eu fiz são duas mentalidades diferentes, e até que passem pela mesma situação ou algo semelhante, não me digam como eu deveria ter me sentido. Nos dias antes do casamento, eu já estava nervoso. Joslyn estava mais feliz do que nunca. Meus sogros estavam preocupados devido ao número de pessoas que viriam. Juro que parecia que veio a cidade inteira. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava 1 hora e meia em Boise esperando Luna e sua família no aeroporto. Nos dias antes da visita, conversamos muito, ela chorava, se desculpava, e eu só ouvia. Quando não podia mais falar, conversava com o prometido dela, que é mais centrado. Quando o avião dela aterrissou, eu estava muito assustado. Não por vê-la de novo, mas porque tinha medo de perder a calma assim que me visse na terminal. Ela correu para mim chorando e, por um segundo, vi minha filha quando tinha 7 anos. Foi estranho, imaginando uma menina em minha mente, ela correu gritando paio, e no segundo em que me abraçou, começou a chorar muito. Foi como um lamento que fez muitas pessoas nos olhar. Ela continuava dizendo desculpe repetidamente, pedindo perdão, e eu simplesmente a segurei por mais de 15 minutos. Ela se recusava a me soltar. Foi preciso o prometido dela e eu convencerem-na a fazer isso. Era como se sentisse que, no momento em que me soltasse, eu desapareceria. Depois que se acalmou, o prometido dela se apresentou adequadamente, e depois me apresentaram ao filho dela. Não vou mentir, eu chorei. Não estava bravo, mas chorei ao segurar aquele bebê. Luna também era a cara da mãe dela quando tinha 19 anos, o que me fez pensar na Marisol. Durante a viagem de volta para casa, conversamos sobre o campo de treinamento do prometido dela, como ele será um militar de carreira, e como Luna estava indo para a universidade online para estudar contabilidade. Conversas apenas para nos atualizarmos. Quando chegamos à minha casa, Joslyn e sua família tinham um banquete preparado para eles. Desde que estamos juntos, Joslyn aprendeu a cozinhar pratos espanhóis, mas na semana anterior à visita de Luna, ela exagerou um pouco. No entanto, eu entendo, queria causar uma boa impressão. Ela e Luna se conectaram muito bem. A cada poucos minutos, Luna se aproximava de mim apenas para me dar um abraço rápido e voltava para Joslyn. Eu só segurava meu filho e meu neto enquanto Joslyn apresentava a Luna à sua família. Coloquei os bebês para dormir e saí para o porão para tomar um pouco de ar fresco. O noivo de Luna estava no jardim, olhando os bisões que vagavam. Por um momento, eu quis dar uma lição de pai, mas senti que não era meu lugar. Em vez disso, perguntei se ele gostava da vista, e ele ficou maravilhado. Eu conheço essa sensação. Vivendo na cidade a maior parte da minha vida, espaços abertos são uma maravilha para contemplar. Depois de 1 minuto ou 2, ele olhou para mim e disse o quanto Luna estava arrependida. Ele me disse, eu estou com sua filha há 3 anos e não passa um dia em que ela não mencione o quanto sente sua falta e se arrepende do que fez. De tudo que ele me disse,
Essa única frase ficou repetindo constantemente na minha mente. O noivo de Luna se chama Roberto e, para um homem de apenas 19 anos, age e fala como se fosse um homem de 30. Isso me diz que ele teve uma vida difícil, precisando amadurecer rapidamente. Eu conheço essa sensação. No dia seguinte, eu precisei ir ao meu ateliê e Luna praticamente pulou no carro com o bebê. Até Roberto disse que estava tudo bem e que ela poderia se divertir em casa. Luna parecia que ia hiperventilar, então eu disse que trabalharíamos meio expediente e depois passaria o resto do dia com ela. Isso pareceu tranquilizá-la, e eu comecei a perceber o quanto Luna estava traumatizada. Durante a viagem, perguntei a Roberto o quanto ela estava mal. Ele me disse que Luna tem problemas graves de abandono, sempre tem medo de que ele a deixe, mesmo ele dizendo que nunca faria isso. Ela liga muito para ele, é um pouco pegajosa às vezes, e no começo tinha medo de ser ela mesma por receio de que o relacionamento acabasse. Ele teve que reafirmar seu amor por ela para que ela baixasse um pouco a guarda. Isso foi culpa minha, eu sei, mas ele não me culpa. Ele me disse que entendia completamente por que eu fiz o que fiz. Deixe-me dizer que Roberto é um mecânico terrível, não sabe nada sobre carros. Então, eu coloquei ele para limpar o ateliê para pagar os bilhetes de avião. Fechamos cedo, e quando chegamos, Luna praticamente correu até mim. Ela parecia desequilibrada. Eu disse que voltaria em breve, e ela foi até o seu noivo. Quando entrei em casa, Joslyn me disse que Luna precisava que a lembrassem de que tudo ficaria bem, que eu não a deixaria de novo. Eu não sabia o que dizer, mas Joslyn pegou minhas mãos e me disse que Luna estava sofrendo e precisava de seu pai. Durante os dias seguintes, passei todo o meu tempo com Luna, me reconectando com ela. A levei ao rancho dos meus sogros, mostrei-lhe os bisões e as árvores, e a levei para uma caminhada. 2 dias antes do meu casamento, me desculpei com ela por ter ido embora, por como agi e pelas ações que tomei. Ela não queria ouvir nada disso, disse que não havia nada pelo qual eu devesse me desculpar. Ela disse que sabia que era a razão de tudo ter desmoronado, que sabia que a culpa era dela, e eu tive que interrompê-la. Comecei a chorar, disse que não era culpa dela, eu estava bravo, estava ferido, e apesar de tudo, eu deveria ser o que se desculpava. Ambos choramos e nos abraçamos. Luna parecia um pouco melhor. No dia do meu casamento, ela estava feliz. No último minuto, Joslyn a colocou como dama de honra e Roberto como padrinho. O casamento foi lindo. Durante a recepção, pedi ao DJ para tocar a música de 15 anos de Luna e pedi para dançar com ela. Ela ficou chorando o tempo todo, se agarrando a mim como se sua vida dependesse disso. Enquanto dançávamos, eu não me sentia tão feliz em muito tempo. Deixei que Luna e seu noivo ficassem em minha casa cuidando do bebê enquanto eu ia para o Havaí para minha lua de mel. Quando voltamos para casa, ela estava feliz. Nos abraçou. Foi incrível. Roberto me disse que iria para o Camp Deer no Afeganistão e perguntou se Luna poderia ficar perto de nós. Ele pagaria por um apartamento perto de nós até poder comprar uma casa. Claro que eu disse que sim. Eles se mudaram para a cidade anteontem. Como eu disse, tem sido um período muito movimentado. O casamento de Luna será em novembro, e Roberto vai embora em dezembro. Roberto me enviou o equivalente a 1 ano de aluguel para uma comunidade de casas geminadas a 5 quilômetros de minha casa. No entanto, Joslyn sugeriu que colocássemos uma casa pré-fabricada em nossa propriedade para Luna e deixássemos ela economizar para comprar uma casa quando Roberto voltasse. Marisol tem ligado insistentemente, e de acordo com as mensagens que deixou, não está feliz com a mudança de Luna agora. Meu foco está na minha família e em reparar meu relacionamento com minha filha. Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos pelos comentários e apoio positivo nos comentários e mensagens privadas. Também peço desculpas pela demora na atualização. Esperei até Luna voltar da lua de mel para poder mostrar a postagem. Nosso terapeuta queria que tivéssemos total transparência sobre essa situação e garantir que ela concordasse em compartilhar mais informações, já que isso também a envolve. Ela leu a postagem, mas eu recusei que ela visse os comentários de ódio, considerando o quanto ela chorou ao ver a postagem. No entanto, ela não teve problemas em eu publicar uma atualização. Depois, aconteceu uma tragédia com o falecimento da minha avó, e eu tive que colocar tudo em espera. Então, vamos começar de onde parei. Joslyn e eu conseguimos uma casa pré-fabricada na nossa propriedade e preparamos tudo para Luna e Roberto. Muitas pessoas se perguntavam sobre Joslyn. Ela continuava insistindo para que eu fizesse as pazes. No início, Joslyn não queria que minha ira persistisse em nossa família e queria que eu fizesse as pazes comigo mesmo, pelo bem da nossa família. Sou grato por isso. Como mencionei antes, Marisol estava me ligando constantemente,
e no dia em que Luna deixou Nova York, eu falei com ela. Ela estava chorando e com raiva de mim, dizendo que eu havia tirado sua filha e seu neto. Tentei explicar a ela que eu queria reconstruir minha relação com Luna, e quase imediatamente ela começou a perguntar sobre reconstruir nossa relação. Eu tive que dizer a ela que não podia, o que a fez chorar e desligar. Luna e Roberto adoraram a casa pré-fabricada e a primeira coisa que Roberto fez foi começar o processo de reembolso. Eu disse que não era necessário, mas ele insistiu e eu agradeci. Alguns dias depois, Luna e eu tivemos nossa primeira sessão de terapia e soube de todos os medicamentos para a ansiedade que ela estava tomando e que sofria de ataques de pânico crônicos. Algo que posso compartilhar sobre nossas sessões é que Luna está muito arrependida e sofreu anos de abuso verbal por parte de Marisol. Houve coisas que me surpreenderam, algumas coisas que achei inacreditáveis, mas se confirmaram quando falei com meu ex-sogro. Marisol abusou dela verbal e emocionalmente, meu primo a destruiu mentalmente. E apesar do que eu sentia e das ações que tomei, sei que também a machuquei. 2 semanas depois da chegada de Luna, Roberto recebeu a notícia de que seria enviado antes, então eles tiveram que adiantar o casamento. No início, Luna queria esperar até que ele voltasse para casa, mas Roberto insistiu, queria que estivessem casados antes de ir Joslyn e oferecemos ajudar a pagar o casamento, mas Luna me disse que só queria que eu a acompanhasse até o altar e a entregasse. Sei que as pessoas ainda me pedem para fazer um teste de DNA, pois não houve no tribunal devido às evidências circunstanciais apresentadas. Deixe-me dizer, não há necessidade disso. Luna é positiva, eu sou a negativo, Marisol é B positivo e meu primo é o positivo. No entanto, apesar do que aconteceu, Luna é minha filha. Só gostaria de não ter estado cego pela raiva. Enfim, o casamento teve que ser pequeno, pois foi realizado no rancho dos meus sogros. Meu ex-sogro, a mãe de Roberto, Marisol e minha avó foram convidados. Apenas 2 confirmaram presença. Minha avó não pôde vir porque não estava se sentindo bem, e Marisol foi internada no hospital por tentar se machucar. Luna não lidou bem com a notícia e eu fiquei bravo com Marisol, porque ela esperava que Luna voltasse para Nova York para ajudá-la nas semanas anteriores ao casamento. Soube que Roberto seria pai novamente e fiquei extasiado. Roberto aprendeu da pior forma como domar um cavalo, e comecei a ensiná-lo a consertar carros novamente. Eu gosto desse rapaz. No dia anterior ao casamento, meu ex-sogro chegou com a mãe de Roberto. A mãe dele é uma pessoa muito amável, e eu a parabenizei por criar um bom jovem. Meu ex-sogro estava tão estoico como sempre, mas conversamos. Ele me disse que estava decepcionado por eu ter ido embora, mas, dadas as circunstâncias, ele entendeu. Só desejava que sua filha também pudesse seguir em frente. No dia do casamento, Joslyn foi a madrinha de Luna, e eu tentei não chorar enquanto acompanhava até o altar, mas foi difícil. Foi ainda mais difícil para ela. Durante a recepção, tocamos a música da festa de 15 anos para o nosso baile de pai e filha. E novamente, ela se agarrou a mim. Para aqueles que queriam saber, a música é Cinderela de Steven Curtis Chapman. Durante a lua de mel, as coisas começaram a voltar ao normal e eu planejava escrever uma atualização, mas alguns dias antes de retornarem, minha avó faleceu. Isso me doeu, pois não era apenas minha avó, mas minha mãe. Como mencionei, nunca conheci meus pais. Tanto minha mãe quanto meu pai morreram junto com os pais de meu primo em um acidente de carro quando eu tinha apenas alguns meses de vida, e ela nos criou juntos. Então, enquanto me preparava para ir a Nova York para o funeral, tentava me controlar e me preparar para ver meu primo. Fomos como família para Nova York. Minha avó foi enterrada no cemitério Cypress Hill. No entanto, durante o funeral, com minha esposa, filha e genro ao meu lado, eu não estava com raiva. Não me incomodei em reconhecer meu primo durante o funeral, e quando fomos embora, meu primo continuava tentando falar comigo, praticamente me implorando para gritar com ele ou bater nele. Por alguma razão, ignorá-lo só o machucou ainda mais. Alguns dias antes de voltarmos a Idaho, Luna e eu visitamos Marisol no hospital. Ela estava emocionada por nos ver, triste por ter perdido o casamento, e pensávamos que tudo estava bem até que tivemos que ir embora. Começou a chorar, dizendo à ordenança que queria ir para casa com seu marido, implorando para que a levasse para casa, dizendo que eu era o amor da sua vida e que, por favor, a levasse para casa. Eu apenas chorei enquanto a levavam embora. Luna também desabou e demorou um tempo até que qualquer um de nós tivesse força para sair da sala de visitas. Meu ex-sogro nos disse que Marisol nunca foi a mesma depois do divórcio, ainda celebrava meu aniversário e nosso aniversário, e discutia com ela para seguir em frente, mas ela nunca fez isso. Disse que ela se isolou e foi verbalmente abusiva com Luna durante muito tempo. A gravidez de Luna apenas a tirou desse transe.
Ela disse que os 13 meses de bondade com nossa filha não apagam os 4 anos de negligência e abuso que ela sofreu. Espera que o hospital a ajude. Joslyn me disse que eu teria que perdoá-la para que ela pudesse se perdoar. Agora, enquanto escrevo, as coisas estão bem. Joslyn e eu estamos muito unidos. Roberto foi para a Arábia Saudita na semana passada, e Luna está tentando parecer forte com a ausência dele, mas está indo mal. Ela tem se apegado a mim e a Joslyn. Eu pensei que isso poderia incomodar Joslyn, mas ela tem adorado passar tempo com ela. Ela é uma mulher maravilhosa, tem levado Luna por toda a cidade, apresentando-a como sua filha. Eu pensei que isso poderia incomodar, mas ela estava muito feliz com isso. Perdoo Marisol e espero que ela encontre força para seguir em frente. Atualização 5. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos, até mesmo aqueles que duvidaram e tinham comentários negativos. Quando publiquei há um ano, estava em um lugar escuro, sempre irritado, perdido e deprimido. As pessoas aqui realmente me ajudaram, e a gratidão que tenho por todos vocês estará comigo até o dia em que morrer. Esta comunidade me ajudou a recuperar minha filha, todos vocês me ajudaram a recuperar minha vida. O último ano tem sido incrível, mas não sem altos e baixos. Eu tenho outro filho e Joslyn quer tentar ter mais um. Vou ter outro neto. Luna tem 2 meses de gravidez e meu genro se inscreveu na escola de formação de oficiais. Espero que ele consiga. Minha filha tem melhorado um pouco desde que a terapeuta iniciou a terapia de exposição prolongada. Por um tempo, seus ataques de pânico passaram de leves a graves, e sou grato a outro usuário por sugerir a terapia de exposição, pois tem sido uma bênção. Nossas sessões de terapia juntos foram difíceis no início. Ouvir tudo o que ela passou. Ela assumiu a responsabilidade por seus erros, e eu assumi os meus. Meus sogros a têm fazendo trabalho no rancho, nada luxuoso, alimentando cavalos, colocando feno, e minha sogra tem ensinado ela a criar bisontes. Isso me faz sorrir quando a vejo a cavalo, seu rosto brilha. Ela e Joslyn agem como mãe e filha, e ver como Joslyn é super protetora com ela é adorável. Tenho sorte de ter me casado com uma mulher tão maravilhosa. Quando a conheci, ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito abusivo, tinha um olho inchado e hematomas ao redor do pescoço, e me ofereceu consertar os 3 tratores do pai dela, que estavam danificados porque seu ex havia colocado sal e açúcar nos tanques. No início, eu me mantinha afastado, mas à medida que ela me trazia comida, começávamos a conversar e nos conhecíamos. Um mês depois, tivemos nosso primeiro beijo. Foi maravilhoso, a levei para jantar, e alguns dias depois, o ex dela veio me ver e tentou me assustar. Eu dei o susto nele. Desculpe, me desviei do assunto. Na primeira semana de maio, meu ex-sogro faleceu, e eu temia que Luna recaísse, mas ela foi forte, graças a Roberto, que estava lá com ela. Esse homem teve um grande impacto na vida dela, e o nível de gratidão que eu tenho por ele nunca será pago. Todos voamos para Nova York e tivemos o velório dele como um verdadeiro boricua. Tinha uma banda de salsa ao vivo, bar aberto e buffet com pastéis, pernil, sancocho, todos os pratos favoritos dele estavam lá para que todos aproveitassem. Não lamentem, celebrem comigo. Era o lema sobre o caixão dele, que estava coberto com a bandeira de Porto Rico, e ele estava vestindo seu terno de sorvete de baunilha. Eu não pude deixar de sorrir durante todo o tempo. Marisol estava lá, mas apenas olhava para o vazio, como se o cérebro dela tivesse se desligado, só ligando quando Luna ou eu nos sentávamos ao lado dela. Ela começava a falar sobre os preparativos para a festa de 15 anos, e depois de um tempo, ela se dava conta de onde estava, e seu cérebro desligava de novo. A terapeuta nos disse, durante o segundo dia do velório, que a mente dela estava presa em um momento em que ela era mais feliz, quando Luna foi embora. A terapeuta me disse que, em sua opinião profissional, acredita que meu primo pode ter abusado de Marisol, e sua mente a protegeu desse trauma, racionalizando e fazendo ela acreditar que foi um momento de fraqueza. Isso me afetou muito, e contei para Joslyn o que a terapeuta disse, e ela ficou surpresa. Ela insistiu que eu deveria contar para Luna, mas eu tinha medo de fazer isso. Ela fez tantos avanços para melhorar, não queria que ela retrocedesse. Em vez disso, primeiro contamos para Roberto, que queria ir atrás do meu primo, mas eu o tranquilizei. Então nos sentamos como família e contamos para Luna. Foi uma noite ruim, realmente ruim. Tivemos um incidente no funeral. 2 dias depois, meu primo apareceu sem convite e fez um escândalo. Ele estava bêbado, e eu queria acabar com ele, acho que é o termo certo. Em vez disso, eu disse para ele ir embora. Roberto estava me segurando, e meu primo começou a gritar que ele sempre foi melhor do que eu e sempre seria,
e que foi graças a ele e à filha dele que eu melhorei minha vida. De alguma forma, ele se considerava responsável por eu ter melhorado. Eu fiquei com raiva e praticamente levantei Roberto do chão para ir até ele, mas Luna lhe deu um soco na boca e começou a bater nele. Ela estava gritando e chorando, estava tão brava enquanto atacava. Eu duvidei brevemente, e Roberto a afastou dele. Quando ele estava se levantando, Joslin o socou e o deixou inconsciente, quebrando o dedo indicador no processo. Antes de voltar para casa, tivemos uma reunião familiar e todos concordamos em transferir a Marisol para uma instalação mental perto de nós, pois ela não tem mais ninguém. Continuamos indo à terapia e, com essa nova realidade, minha filha está tentando lidar com o fato de que pode ser filha de um estupro. Antes disso, eu estava planejando adotá-la, já que legalmente ela não é mais minha filha. Quero fazer isso oficialmente de novo, mas sinto que o momento pode não ser o adequado. Responderei qualquer pergunta. Eu devo muito a esta comunidade e que Deus abençoe a todos. Atualização 6. Já passou um tempo e eu gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês. Minha família continua crescendo. Tenho 2 netos, um menino e uma menina, 2 filhos e outra filha a caminho. Durante um tempo, estive sobrecarregado pela culpa e um pouco deprimido depois de saber o que aconteceu na sessão de hipnoterapia de Marisol. De acordo com a explicação, ela disse que não 2 vezes antes de congelar por mais de 1 minuto e implorar para que parasse, o que foi quando meu primo terminou e se afastou dela. A terapeuta disse que ela se virou de lado e continuou repetindo uma e outra vez que foi um erro e se convenceu de que foi um erro. Isso realmente me impactou. Causou uma nuvem de depressão sobre mim. Me culpei. Culpei meu primo. Comecei a imaginar cenários na minha cabeça, focando no que eu poderia ter feito, no que eu deveria ter feito, e isso me atingiu muito forte. Me disse que meu primo estava certo, que eu tinha estragado tudo. Lutei para lembrar de cada interação familiar, para ver se havia algum sinal, qualquer coisa que indicasse que ele havia feito algo, e eu sabia. Sempre que ele estava em casa, ela nunca estava na mesma sala com ele ou sozinha com ele. Nunca percebi, mas agora tudo é tão vívido. A retrospectiva é realmente cruel. Nos meses seguintes, Luna e eu participamos de uma sessão de terapia familiar com Marisol. Assim como muitos de vocês, a terapeuta também me perguntou o que eu teria feito se Marisol tivesse me dito a verdade quando saiu. Honestamente, eu teria eliminado meu primo. Se ela tivesse me contado anos depois, eu teria batido nele até deixá-lo à beira da morte. Finalmente, me perguntaram se ela tivesse me contado na festa de 15 anos. Eu disse que não teria acreditado a princípio. No entanto, eu teria perguntado, investigado e, eventualmente, descoberto a verdade. Com o que eu sentia naquela época, teria mandado meu primo para o hospital, mas não teria saído da cidade. Acho que as coisas teriam sido dramaticamente diferentes. Eventualmente, Marisol ficou consolada, chorou e se desculpou com ambos. Com o tempo, Marisol confessou que, como não podia me dar outro filho, ela se concentrou em ser a melhor esposa e companheira possível. Quando eu saí, ela admitiu que, ao olhar para nossa filha, tudo o que via era meu primo. Perguntei por que ela permitiu que meu primo continuasse vindo à nossa casa. Ela disse que, de certa forma, ele era como um irmão para ela. Eu sempre estive tão orgulhoso dele, especialmente quando ele se tornou pastor. Sempre falava muito bem dele e sempre procurava conselhos com ele. E, na mente dela, ela o via como um erro, um breve momento de erro que não desapareceria. Então, ela o evitava a todo custo. Os ataques de pânico de Luna voltaram um pouco mais agressivos, mas agora ela está bem. A adotei oficialmente no mês passado. Foi meu presente de aniversário para ela. Eu não conseguia parar de chorar. Ela parecia tão feliz. Pelo que eu vi, meu primo se mudou para Porto Rico depois de ser demitido. O banco teve que deixá-lo ir devido ao grande número de pessoas que entravam no banco e faziam cenas. Colocamos um novo trailer ao lado do de Luna para Marisol. Ela foi liberada em meados de março, e no começo foi desconfortável, extremamente desconfortável. Eu costumava ver programas de TV com cenários como esse, ter sua ex-esposa e sua esposa atual perto uma da outra na TV, sendo amigáveis. Isso é TV. Joslin foi muito civilizada, mas estabeleceu um limite claro para que Marisol seguisse. No entanto, Marisol nos disse que não quer ficar na nossa propriedade. Ela quer estar perto de nós, mas tudo o que quer é ser mãe e avó. Ela quer que sejamos amigos, mas amigos distantes, e eu posso respeitar isso. Algumas poucas vezes, Joslin e Marisol bateram de frente, principalmente na criação dos filhos e hábitos culinários. Meus sogros, assim como eu, se sentiam desconfortáveis com toda a situação,
E não ajuda que meu cunhado esteja um pouco interessado em Marisol, a ponto de Joslyn lhe dar um tapa na parte de trás da cabeça para fazê-lo voltar à realidade. Não funcionou. O homem é 2 anos mais velho que eu, viúvo há 2 anos, com 3 filhas pequenas. É um homem muito agradável, um ótimo vaqueiro, e tem estado na minha propriedade mais do que eu gostaria, apenas para tentar falar com Marisol. Não me importo, mas Joslyn sim. Ela é muito superprotetora com seu irmão mais velho e sente que, se os dois se juntarem, não saberia se é genuíno. Eu posso respeitar isso. Houve um incidente no aniversário de Luna. Pouco depois de dar os papéis de adoção, dancei com Luna, depois com Joslyn, e quando Marisol tentou dançar comigo depois de dançar com Roberto e o irmão de Joslyn, respeitosamente declinei. Mas isso despertou o monstro dos olhos verdes de Joslyn, que ficou um pouco territorial. Na Páscoa, estávamos vendo as crianças procurando ovos e ouvi Marisol dizer a Joslyn que a invejava, porque ela podia me dar filhos. Joslyn disse a ela que Luna é minha filha. Apesar das circunstâncias, Luna é minha e ela sempre deve lembrar disso. Marisol chorou, e foi a primeira vez que as vi se dando bem. Aqui é onde estou agora, espero que tudo se equilibre. Atualização 7. A cura leva tempo e paciência, a cura requer compreensão. Também ajuda a ter um sistema de apoio. Minha esposa é o meu sistema de apoio. Ver ela com minha filha, a forma como ela está lá para ela e, ultimamente, a forma como está lá para minha ex-esposa, levando-a às reuniões do grupo de sobreviventes toda semana, me impressiona com o quanto sou abençoado. Eu me sentei com ela e agradeci por tudo que fez. Disse o quanto sou sortudo de estar com ela, e ela me deu um grande sorriso antes de me beijar. Ela me disse que eu também a salvei, me lembrou sobre o ex dela, muito abusivo, e o quanto ela estava presa. Então, ela me disse que estar lá para mim e minha família era o mínimo que ela podia fazer. Nos sentamos assistindo TV enquanto nos abraçávamos, e foi então que recebi uma mensagem do meu primo. Bloqueei rapidamente. Uma semana depois, recebi uma carta dele e a queimei. Passou outra semana e minha esposa me disse que o irmão dela estava muito interessado em convidar Marisol para sair. Pessoalmente, não me importo, mas disse a ela que Marisol é uma adulta que está se curando de muito trauma. E se ele entender isso e estiver disposto a ser paciente, então não tenho problema. Um dia depois, recebi outra carta do meu primo e novamente a queimei. Normalmente, eu reclamaria de como ele me encontrou, mas carrego o nome do meu bisavô, que é extremamente único, e meu sobrenome não é tão comum, então encontrarem-me com uma simples pesquisa no Google não foi tão difícil. Em meados de junho, estávamos aproveitando uma fogueira. Sorri ao ver minha filha e meu genro dançando lentamente sem música. Minha esposa tinha a cabeça apoiada no meu peito, e notei que meu cunhado e Marisol estavam se beijando e sorri. Alguns dias depois, meu primo tentou se comunicar com Luna pelo Facebook e ela teve um ataque de pânico. Roberto a bloqueou e mais tarde naquele dia, enquanto estávamos no supermercado, o ex da minha esposa voltou à cidade e teve a audácia de tentar falar com ela. Eu pude ver o medo nos olhos dela e simplesmente reagi. Foi um só golpe, mas me certifiquei de que ele percebeu. Ele me agarrou pelo braço, dizendo para levar Joslyn para casa. Durante essa viagem, ela estava calada, e quando chegamos em casa, tudo que ela queria era que a abraçasse e não a soltasse. Luna estava extremamente preocupada, e Joslyn a abraçou também, atraindo-a para o abraço. Nenhum de nós a tinha visto assim, e tudo o que queríamos era protegê-la. Mais tarde, aquele dia, seu irmão apareceu e nos disse que ele e o xerife visitaram o ex dela e disseram para ele ir embora. Isso não funcionou. Esse homem apareceu na minha oficina no dia seguinte ameaçando me processar por agressão. Eu apenas sorri e disse a ele que nos 10 minutos que ele levou falando, pensei em meia dúzia de formas de fazê-lo desaparecer. Isso calou, mas na semana e meia seguinte, ele continuou me provocando. Durante esse tempo, Joslyn estava constantemente assustada, pensando que ele poderia fazer algo com ela ou comigo. O irmão dela é um guarda florestal e o avisou para se manter afastado, e o filho da mãe o denunciou ao supervisor toda vez que ele tentava se aproximar de mim. Joslyn me suplicava para não fazer isso. No entanto, ela é minha esposa, e eu precisava protegê-la. Mas disse a ela que não me aproximaria dele. Logo, o pai dela me contou tudo sobre esse homem, tudo o que ele fez a ela. Eu disse que me surpreendia que ela nunca tivesse se livrado dele, e ele me disse que, quando estava seriamente considerando isso, ele quebrou as rotulas dele, e o homem foi embora da cidade. Ele estava sorrindo amplamente, e eu não pude deixar de sorrir de volta. No dia 29, estávamos preparando a próxima feira do oeste de Idaho quando recebi outra carta do meu primo. Dessa vez, deixei-a na minha mesa. Marisol se aproximou de mim,
perguntando se estava tudo bem ela seguir um relacionamento com o irmão de Joslyn. Eu disse que sim, mas só se ela sentisse que estava pronta. Ela deu de ombros, dizendo que não sabia o que queria, mas que gostava dele e pensava muito nele e nos filhos dele. Eu disse que queria que ela encontrasse a felicidade, e ela começou a chorar, mas eram lágrimas de felicidade, e eu fiquei feliz por ela. Meu telefone tocou. Era o ex de Joslyn e outro homem. Eles estão no hospital. O rosto dele está praticamente destruído, e o outro homem tem 2 órbitas oculares quebradas. Estava me preparando para que me acusasse, mas depois me disse que tinha meu genro detido. O xerife disse que havia muitas testemunhas que defenderam meu genro. Eu não queria ouvir isso pelo telefone e corri para o escritório dele. Quando cheguei, vi Luna sentada ao lado da mesa, com um grande hematoma na bochecha esquerda. O xerife se aproximou e me disse que, segundo todas as testemunhas, o ex de Joslyn se aproximou intencionalmente de Roberto quando ele e Luna saíam da cafeteria. Começou uma discussão e Roberto tentou acalmar a situação, quando outro homem apareceu e empurrou Roberto. Luna empurrou o homem e o ex de Joslyn, o que fez com que o ex de Joslyn desse um tapa em Luna. Roberto colocou os 2 homens no hospital. O xerife não está apresentando acusações, mas teve que informar ao comandante sobre Roberto. Depois de ser liberado, Roberto teve que sair imediatamente para sua viagem de 13 horas a Yuma. Luna se culpava por empurrar o ex de Joslyn. Joslyn está tentando estar lá para ela, mas ela também se culpa por toda a situação. Surpreendentemente, Marisol está lá para as 2. E o auge desse sanduíche de __ aconteceu outro dia, quando uma mulher grávida de 6 meses apareceu no meu estúdio e perguntou pelo meu nome. Quando a vi, ela me disse que era noiva do meu primo, o que me surpreendeu completamente. Meu primo tem leucemia e tem tentado se comunicar comigo, com Luna e com Marisol, para se redimir. Eu disse para ela ir embora, mas ela se recusou. Ela queria que Luna e eu fizéssemos o teste para ver se éramos compatíveis para doar medula óssea. Ela começou a chorar, dizendo que não queria que seu filho crescesse sem um pai. Eu disse que estaria fazendo um favor ao filho dela. Ela me deu um tapa e disse que meu primo foi completamente honesto com ela. Sabe tudo o que ele fez, mas quer que eu esteja na vida do filho dele. E mais uma vez me implorou para fazer o teste. Ela garantiu que eu seria compatível, porque essa é minha __ sorte. Quando voltei para o meu escritório, abri a carta do meu primo, esperando ler um apelo por misericórdia para salvar sua vida. Em vez disso, era uma carta confessando tudo o que ele havia feito. Como, quando crescíamos, ele me admirava, me amava, mas quando comecei a me rebelar e me juntei aos Latin Kings, ele me odiou pelo sofrimento que causei à nossa avó. Dei tudo por garantido. E, embora sempre o tenha apoiado e repreendido para garantir que ele ficasse na escola, ele me via como um hipócrita, porque nunca segui meus próprios conselhos. Tirar Marisol de mim foi a gota d'água. Ele não esperava que realmente tentasse melhorar minha vida. Quando fui esfaqueado e preso, ele viu isso como uma intervenção divina e admitiu que, embora ela tenha dito que não precisava dela, na carta ele escreveu que, por culpa dele, a mulher que ele amava estava quebrada, arruinou a filha e destruiu o único homem que o amava incondicionalmente. Ele também escreveu que, se a noiva dele algum dia viesse me ver e me dissesse que estava doente, seria verdade, mas não quer que eu nem Luna façamos o teste. Esse foi o caminho que ele escolheu e o resultado seria dele. Ele terminou a carta pedindo desculpas a todos nós. Vi meu pastor logo depois, desabafando sobre tudo, e ele me comparou a Jó. Isso é irônico, porque de todos os relatos bíblicos, eu odiava o livro de Jó. Meu pastor me disse que todos lutam como Jó, alguns mais do que outros, mas isso nos ensina a consolar os que sofrem e como nos tornamos pessoas melhores através da adversidade. Esta manhã fui ao hospital. O benefício de uma cidade pequena é que todos sabem os negócios de todos sem perguntar. A enfermeira me levou até o quarto do ex de Joslyn, onde eu me sentei esperando que ele acordasse. Ele se surpreendeu ao me ver. Tive uma conversa com ele e, embora sua mandíbula estivesse presa com arame, ele entendeu perfeitamente o homem em que me tornei. Se ele voltar a cruzar com minha família, ele esquecerá o quão fácil foi se tornar alguém tão sombrio. E, neste momento, estou sentado na sala de oncologia, escrevendo esse longo discurso no meu telefone, pensando em fazer o teste para ver se sou compatível, me perguntando por que sempre devemos ser testados, por que devemos suportar constantemente. Porque deve haver pessoas que querem destruir tudo. Atualização. Olá a todos, quero agradecer, até mesmo àqueles que me odiavam e aos detratores, especialmente aos que conheci na Feira Estadual de Idaho, que se surpreenderam ao ver que éramos pessoas reais. Agora estou sentado na varanda do meu quarto de hotel, conversei com minha esposa e meus filhos,
Faz algumas horas, sinto falta deles. 2 horas atrás, enterrei meu primo e fui a única pessoa no seu funeral, a única que compareceu ao velório. Tentei doar minha medula óssea. Quando contei a todos o que faria, Luna ficou surpresa. Joslin se orgulhou de mim por tomar o caminho certo e Marisol entendeu. Ela me disse que, apesar de todas as coisas cruéis que fiz na minha juventude, nunca fui um assassino. Passei por uma série de exames de sangue para garantir que poderia fazer isso e até voei para Porto Rico em novembro para contar a ele pessoalmente. Ele estava tão frágil naquela cama, tentou sorrir quando me viu, pensou que eu estava lá para perdoá-lo e eu disse que não estava lá para isso, mas para ajudá-lo. Disse que eu era compatível e estava lá para doar. Ele riu de mim e balançou a cabeça. Recusou. Eu disse que ele precisava parar de ser covarde e ser pai para o filho que sua noiva estava esperando, e ele me disse que estava muito mal e que a doação não funcionaria, que ia morrer e estava bem com isso. Conversei com os médicos e confirmaram isso. Meu primo então me disse que sua noiva havia esvaziado suas economias, limpado sua casa e desaparecido. Disse que era o que merecia e não discordei dele. Logo, ficamos lá desconfortáveis por algumas horas, em silêncio, assistindo TV. Não sabia por que voltei no dia seguinte apenas para fazer o mesmo, e repeti isso pelo resto da semana, sem palavras, só os dois assistindo TV. Quando voltei, contei à Luna o que aconteceu, ela me abraçou forte e perguntou se estava bem, e eu acenei com a cabeça. O dia de ação de graças veio e se foi. Voltei em dezembro por uma semana, fazendo o mesmo, sentado em silêncio enquanto assistia TV. No Natal, Roberto me pagou o que devia pelo trailer. Fiquei surpreso. Ele e Luna depois me disseram que iam se mudar para Yuma. Eu sabia que deveria estar feliz por eles, mas chorei. Não queria que se mudassem, acabava de recuperar minha filha, e sei que foi egoísmo da minha parte, mas a queria um pouco mais e ela também chorou. Me prometeu que me visitaria o quanto pudesse e não queria me deixar ir. Mas, no final, entendi. Na véspera de Ano Novo, meu cunhado pediu Marisol em casamento e ela disse que sim. Pensei que estavam indo rápido demais, mas Marisol disse que havia colocado sua vida em espera o suficiente e precisava ser feliz. Então, ela me perguntou se poderia entregá-la, eu aceitei, e todos nós bebemos. Há uma semana e meia voltei a Porto Rico, visitei meu primo e sentei para assistir TV. Ele me olhou e se desculpou por ser uma pessoa ruim. Eu olhei para ele e disse que ele tinha sorte de estar morrendo, caso contrário, eu lhe daria um soco na boca. Isso fez ele rir e disse que não duvidava, e esse comentário me fez rir. Ele morreu no dia seguinte. Estávamos assistindo TV, ele me disse que ia tirar uma soneca e nunca acordou. Ninguém mais apareceu no velório e enquanto enterravam, eu era o único lá. E, embora estivesse com raiva daquele pequeno idiota, não consegui deixar de chorar enquanto baixavam o caixão dele na terra. Tudo que eu conseguia pensar eram todas as vezes que o protegi, que ensinei a amarrar os sapatos, ajudando com sua caligrafia, ensinando a jogar bola, ensinando a dirigir, levando para o seu primeiro filme classificado para maiores de idade. Todos os momentos de felicidade que tive com esse homem inundaram minha mente, e nenhuma das coisas ruins que ele me fez. Só esses bons momentos vieram à tona e eu não conseguia entender por quê. Simplesmente fiquei ali, chorando em silêncio enquanto jogavam terra em cima dele. Estou neste hotel e o peso que eu carregava no peito por tanto tempo parece ter desaparecido, e estou tão confuso. A terapia não ajudou, o controle da raiva, conhecer Joslin, recuperar minha filha, cada aspecto positivo que aconteceu não apagou esse peso no meu peito, mas passar tempo com aquele homem nos seus últimos momentos tirou esse peso, tirou essa raiva, e eu não sei por que ou como.